Vamos lá, então. Nessa aula aqui agora, só para retomar aqui, a gente vai começar com os exemplos práticos, tá? Que são aqueles, exatamente o que a gente colocou no final do slide da aula 2, tá bom? A gente deixou para que vocês possam fazer alguns testes, executar os comandos, e caso surja alguma dúvida, vocês já estão um pouco mais familiarizados, tá? E agora sim a gente vai explicar como que funciona tudo isso, tá bom? Aí na sequência, a gente vai falar sobre os operadores lógicos. Nós já pincelamos um pouquinho isso, AND, OR, tá? E NOT, basicamente. Os tipos de dados, a gente vai entrar em aspectos relevantes aqui da parte de tipo de dados, tá bom? Não vai explicar só a teoria, vai explicar, vai mostrar a diferença de utilização de cada um deles, tá bom? Normalmente, por exemplo, quando a gente cria uma coluna, cria o tipo int, a gente vai mostrar que nem sempre é o ideal trabalhar dessa forma, e sempre no modelo automático, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito. E aí, na sequência, a gente vai falar sobre as principais funções matemáticas e funções de texto e de data também, tá bom? Então, vamos lá, então, para os exemplos práticos. Aqui, essa sessão de exemplos práticos, ela consiste em exemplificar os comandos que a gente falou na aula 2, tá bom? Então, eu vou pegar esse código aqui e vou jogar lá no banco para vocês verem rodando. Mas, basicamente, a gente está fazendo, ó, tá usando tudo aqui, ó, tudo isso aqui é DDL, tá? Create, é só o use que não entra no DDL, porque é uma forma do SQL de utilizar o banco, né? Mas o restante é tudo DDL, tá bom? Eu vou pegar esse código aqui e a gente já pode fazer a criação do banco, tá? E a gente já vai alternando aqui os códigos, tá bom? Acho que eu tenho até um script para isso já. Só um minutinho aqui. Já tem até um. Vocês vão ver até meus códigos aqui. Então, basicamente, esses aqui são os comandos que estão lá no material, tá? Eu vou passar por todos eles para facilitar, tá bom? E aí a gente já entra no mérito. Beleza? Eu vou copiar e vou pegar aqui. Isso aqui é um assunto que a gente ainda vai falar hoje, tá? Basicamente, ó, eu já tenho um banco de dados aqui, tá bom? Esse banco de dados, ele foi um banco de teste, né? Foi o banco quando eu rodei esses comandos anteriores, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dropar, vou criar um nome novo, tá? Só para deixar aqui como referência, mas vocês vão ver que não vai fazer tanta diferença. Você poderia ter dois bancos similares, você podem trabalhar com múltiplos bancos. Acho que esse aqui é um cenário interessante, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, aula, tá? Vou criar aqui um banco de dados aula, peraí. Vou colocar assim, create database de treinamento aula. Já existe um banco com esse nome, tá? Eu quero preservar ele, mas aí eu quero mostrar que eu vou criar do zero aqui, tá? Então, aqui, ó, criei o banco, vou fazer aqui o use desse banco, acessei ele, tá vendo como ele mudou aqui? Tá? Então, quando você está em um banco, o ideal que você está nele, você quer rodar os comandos do banco, você fala, olha, SQL, direcione esses comandos para esse database. Tá? E quando você precisar usar outro, aí você vai lá e faz a troca. Tá? Agora eu vou falar uma coisa importante, não está no roteiro da aula, mas eu acho relevante falar sobre isso. Você pode estar em um banco e acessar o outro, tá? Como que você faz isso? Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu só criar a tabela desse banco e aí eu vou mostrar o outro, tá bom? E vou falar sobre o que é esquema, que acho que vale a pena falar a respeito, tá? Ó, eu estou no banco DB aula, certo? Do banco final aqui com o sufixo aula, eu posso acessar o outro. Eu posso acessar até o meu banco da faculdade, ou o TSQLV4 aqui, tá? Que é um banco que tem para estudo. Olha só, eu estou nesse banco aqui, eu não tenho nenhuma tabela nesse sistema. Como que eu posso ver se existe alguma uma tabela, tá? No MySQL, você chama Show Tables. No SQL Server, você vai fazer um select em um catálogo do sistema. Você vai chamar um negócio chamado information schema.tables. Ó, não tem nenhuma tabela ainda, tá? Então, agora a gente vai criar essa tabela nesse banco e na sequência, vai mostrar como que eu acesso outro banco, tá? De um você consegue acessar outro. Beleza? Então, aqui, ó, o primeiro comando aqui, assim, se a tabela não existisse, eu posso dar um drop if exists, tá? É um drop if exists, aí você vai lá e dropa ela. Ela não existe, tá bom? Esse comando aqui, ó, se não tiver if exists e a tabela não existe, vai dar erro. Ó, ele vai falar, ó, cannot drop, esse objeto não existe. Tá? Agora, se você faz um if exists, ele verifica. Se não tiver nada, ele dá success no comando. Tá? Não tem nada. Essa aqui é a forma mais adequada para fazer uma limpeza. Tá bom? Vocês podem ver em algumas outras formas, algumas queries na internet, que vai olhar sys objects, vai verificar se a consulta está nula ou não.
isso aí dá muito rolê e, tem alguns problemas, tá? Então, sempre que vocês querem verificar se algum objeto existe, faz esse formato mais simplificado, tá bom? Drop table e exists, ok? Beleza, então eu vou criar essa tabela aqui, ó. Criei tabela funcionário. Vou dar um select no meu catálogo e ela já está aparecendo, tá? Aí, olha só que interessante. Aqui no meu catálogo, eu vou deixar em formato de texto para facilitar a leitura, tá? Aqui é o meu catálogo. Olha só, ele está aqui, Table Catalog, né? O nome do banco. Aí eu tenho o Table Schema, que se chama DBO, e eu tenho o Table Name, né? E o finalzinho aqui, um Table Type. Aqui é um Base Table, tá? Nesse catálogo, as views vão cair nesse grupo aqui também. Então, sempre que você filtrar, você quiser literalmente as tabelas físicas, você coloca where table type tá igual a base table, ok? O SQL, ele é case insensitive. Então, se aqui está maiúsculo, ele vai entender como mesma coisa, tá? Em alguns bancos, quando o padrão da linguagem lá, ela é sensitiva, aí não vai funcionar. Mas esse aqui vai funcionar, beleza? Então, mais uma dica adicional aí, além do que estava no comando, ok? Beleza. Agora, tem uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês na criação do comando. Quando você entra em um banco e você cria uma tabela, deixa eu só colocar o comentário aqui na criação de a troca de uma tabela inexistente, inexistente provoca erro. Beleza. Quando você cria uma tabela direto assim, ela, qualquer objeto, tá? View, procedure, a gente depois vai falar sobre isso. Elas vão cair em um esquema chamado DBO, tá? DBO significa DB Owner, tá bom? Que seria o dono do banco, vamos dizer assim. O que que acontece? O SQL ele tem uma estrutura, tá? Nem todos os bancos têm. O Oracle, o Postgres e o SQL Server, eles têm uma estrutura que é assim. Você tem o banco de dados, você tem o DB, você tem o DB. Dentro do DB você tem o esquema, tá? Esquema ou esquema, tá? E dentro de um esquema você tem os seus objetos, beleza? Aí o que acontece? Quando você não especifica o esquema, por default vai no DBO, que é o DB Owner, beleza? Por isso que quando eu dei um select aqui, ó, ele jogou no DBO, tá? Eu poderia ter um outro esquema. Para que que serve o esquema? Para você criar grupos de informação, grupos de objetos dentro do seu banco de dados. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma empresa e aí eu quero criar um banco de dados para o RH, um banco para o financeiro, tabelas para o RH, tabelas para o financeiro, tabelas para o TI e tudo mais. Então, se eu não tiver esse agrupamento lógico, ou eu vou ter que colocar um prefixo na tabela, para dizer que as tabelas pertencem a esse grupo, mas aí seria um controle semântico, teria que ficar na mão dos desenvolvedores, ou eu utilizo o esquema, entendeu? Quando o banco não tem esquema, eu tenho que padronizar pelo nome. Mas aí tem risco e tudo mais, tem que ficar fazendo consulta pelo nome dos objetos para fazer os agrupamentos, os grupos de objetos. Quando você tem um recurso do esquema, você simplesmente cria as tabelas de um esquema em outro, e isso já facilita, tá bom? No caso, eu poderia, acho que eu tenho um exemplo aqui, ó. No meu TSQLv4, que é um banco de dados de exemplo que eu peguei aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o HR, que é o Human Resources, tá? Production, Sales e Stats, tá vendo? Então ele criou esquemas para segregar as minhas tabelas. São como se fossem departamentos. Então você tem um banco de dados, dentro dele você tem os esquemas, que seriam grupos lógicos separados, e dentro desses grupos você vai ter os seus objetos. Tá? Qual é a vantagem? É que você pode ter uma tabela de usuário do esquema RH, você pode ter uma tabela de usuário do esquema TI. Então, o nome do objeto pode repetir porque os esquemas são diferentes. Então, ele vai segregar esses caras. Beleza? Então, aqui é só um item adicional aqui que vale a pena entender porque faz parte da estrutura do SQL Server. Beleza? Tá? Então, vamos seguir aqui, tá? Então, no caso, a gente criou essa tabela, a gente faz o quê? Create table, especifica o nome da tabela, especifica as colunas e o tipo de dado, tá? A gente vai falar sobre os tipos de dados, não se preocupe. Fundamentalmente, int é uma coluna do tipo inteiro, varchar é texto, tá? De tamanho variável, a gente vai falar sobre isso. Date é data,
Numeric, aqui no caso, ele vai aceitar decimal, tá? Chart é um variante de texto, depois a gente vai falar sobre isso. E o int aqui a gente já falou, tá bom? É legal que a gente use padrões de nomenclatura, tá? Por quê? Porque quando você bate o olho no nome da coluna, você sabe o tipo de dado dele, tá bom? Então, CD vai ser código, NM é nome, DS descrição, DT data, VL valor, TP tipo e CD código, ok? Aqui foi um padrão que a gente colocou, tá? Mas poderia ser outros, então aí depende da sua forma de modelagem, da padronização que vocês utilizam, tá bom? Alguém levantou a mão aí, pois não? Boa noite, consegue me ouvir? Sim, sim. Eu queria saber se o comando use esquema, ele, ele pode ser usado também, igual a gente coloca use database. É, Não, não, porque você não, assim, você entra no banco, pelo menos no SQL, tá? Essa aí deve ser uma dúvida de quem mexe com MySQL. O MySQL, ele chama o database de esquema, tá? O esquema lá é diferente do esquema daqui, tá bom? No MySQL não tem esquema, não tem essa segregação intermediária, vamos dizer assim, tá? Não tem o que a gente chama de esquema aqui no SQL. Grupos de tabelas, entre grupos de objetos. É direto a tabela, o nome do banco e a tabela. Só que ele chama a tabela de esquema. Perdão, o esquema vou até confundir aqui. Ele chama o nome de banco de esquema, e aí acaba confundindo. Você não tem um terceiro nível do objeto, o grupo e o nome do database. Ele vai para o objeto e já é o database. Só que ele muda o nome, aí confunde, tá? Então, Ah, não sim. tem como. É, Por isso que é importante entender a arquitetura do produto, tá? Aí varia mesmo a que sai da SQL antes, tá bom? Mais alguma dúvida? Anderson. Então, eu tenho uma dúvida assim. Você falou esse negócio de esquema. Até agora, para mim, não ficou muito claro. Você cria uma tabela e vai agrupar. E para que você agrupa essas tabelas? Isso que eu não entendi Ó, ainda. vamos lá então. Acho que é importante falar sobre isso. Ó, a gente criou uma tabela chamada funcionário, certo? Ó, vou apertar aqui Alt F1, ele vai fazer um desk, vai fazer um describe da tabela. Ó, ele vai mostrar para mim os dados dela, tá bom? Aqui o owner, ó, é DBO, ele vai falar quando foi criado, o tipo de dado e tudo mais. Ok. Imagine que essa tabela não seja funcionário. Não, vamos ter funcionário, que já está o exemplo aqui, eu não preciso recriar nada. Ok. Imagine que eu tenha que, no meu requisito de negócio, eu precise ter uma tabela de funcionário da parte de TI separada da parte do financeiro, por exemplo, tá? Então, o que acontece? A empresa é a mesma, o banco é o mesmo. Então, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer, ó, se eu não usar o esquema, eu teria que fazer assim, ó, alguma coisa assim, ó. Eu teria que fazer um create table funcionário TI, assim, ó, funcionário TI, tá? E na outra, e para segregar a outra, eu teria que ter um funcionário, vou chamar de FN, de financeiro, tá? FN. Então, eu teria que fazer essa segregação, tá vendo? Eu teria que separar os nomes, porque se eu utilizar um único esquema, eu vou ter que utilizar o recurso de nome para poder separar os itens. Agora, se eu criar um esquema para o TI e para o financeiro, olha só a diferença que vai ter. Deixa eu só mostrar aqui o catálogo, como que ele tá, para vocês entenderem, tá? Ó, eu tenho a funcionário TI, a funcionário FN, tá? Aqui o DBO tá tudo no mesmo padrão, se eu não usar esquema, tá bom? Eu vou apagar até essa tabela aqui, ó, a tabela funcionário, só para não misturar, beleza? Beleza. Aqui agora, vamos no catálogo. Opa, só tem duas. Então, na minha empresa, eu tenho só um banco e eu preciso separar essas duas tabelas, a informação delas, tá? Se eu não tenho esquema, eu vou ter que fazer isso. Só que agora eu descobri que tem. Aí alguém me falou, né? Eu falei com o DBA lá, e ele falou que eu posso fazer essa organização. Então, eu vou fazer, ó. Create, esquema, TI. Beleza. Aí eu vou criar um esquema do financeiro, que é o FN, tá? Agora, olha só. Agora, olha só. Como agora eu tenho esses esquemas, eu não preciso mais eu não preciso mais criar a segregação no nome do objeto.
eu posso criar um funcionário TI, uma tabela de funcionário no esquema do TI, e eu posso criar uma tabela de funcionário no esquema FN. Olha só. Aqui ele está reclamando porque tem que dar refresh nos metadados, tá? Mas agora vamos lá na tabela, ó. Olha só a diferença que tem, ó. Peraí. Aqui a tabela, aqui o nome do database é o mesmo. Ó, as duas primeiras que a gente criou aqui era funcionário TI e funcionário FN. Agora, você criou a tabela com o mesmo nome, mas mudou o esquema. Se você for parar para pensar, se você tiver que ficar alterando o nome de objeto, você vai ter que alterar o código em diversos lugares. Então, você vai ter um custo de manutenção de código. Agora, se você mantém aqui, é muito mais fácil você só alterar o esquema se você tiver que migrar ou fazer algum controle nesse sentido, tá? E isso, o esquema pode ser entendido como um departamento. Seria, você tem um banco de uma empresa, e aí dentro dele você tem os seus agrupamentos, os seus departamentos internos, e dentro dos seus departamentos você vai ter os seus objetos. Como os departamentos são diferentes, os nomes dos objetos podem se repetir. Beleza? Então agora, ó, agora eu vou fazer Eu até entendi. Mas aí, se você quiser puxar todos do funcionário e todos do TI, você tem que dar uma select asterisk from TI funcionário e FN funcionário? Aí você tem que fazer um union, tá? Aí é o contexto de negócio, tá? Eu estou mostrando um contexto para vocês, indicando qual a vantagem de você segregar. Se você quer juntar agora, aí a gente vai utilizar um recurso que vai ser tratado na aula, que é o quê? Vamos lá. Select asterisco from, vai ser ti.funcionário, tá? Aí você vai fazer o quê? Vai fazer um union, tá bom? E aí você vai juntar com o do RH. Aqui, RH financeiro. Como aqui está vazio, ainda não vai funcionar, tá? Mas ele juntou os dados, tá bom? A gente pode fazer um insert, para exemplificar, como tem um script aqui, a gente pode fazer o insert, a gente faz o insert de um pedacinho em uma e um pedacinho na outra, tá? A gente tem aqui alguns casos aqui e eu mostro essa diferença, tá? Acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer o insert, peraí. Funcionário, tem funcionário, beleza. Somente aqui é cargo, pegar aqui funcionário. Tá, eu tenho esses inserts aqui, acho que vale a pena explicar para vocês isso aqui, tá? Beleza, então aqui tem fim funcionário, lá, beleza. Eu vou inserir algumas linhas no TI, tá? E vou inserir mais algumas linhas no RH. Desculpa, pessoal, eu tô com essa mania de RH aqui, tá? O que acontece aqui? Ó, eu vou inserir o dado numa tabela. Inseriu. Aí agora eu vou inserir o outro dado na tabela. Ó, olha só que interessante. Esse primeiro comando, você fez insert into, o nome da tabela, e aqui no caso, com o esquema, você já está dizendo qual é o caminho dela. Você especifica as suas colunas, tá, ó, você especifica as suas colunas e os valores. Ó. Então, esse aqui é o insert values, que a gente mostrou antes, tá? O insert values, ele aceita os valores de uma única linha ou os valores de múltiplas linhas, ó. Vendo? Então, aqui isso vai para a linha de ID 1, né, que é o código funcionário 1. Nessa aqui eu vou inserir vários, ó. Então, eu vou lá e insiro. Aí, se você der um select separado, vou comentar aqui o olho, tá bom? Eu tô até avançando aqui. No funcionário só tem o João. No TI, né? No financeiro tem mais uma galera, entendeu? Agora, se eu quiser juntar as duas, ó, juntou todo mundo. Tá? Então, se você tivesse um contexto que você precisa deixar elas separadas, tá? E aí você pode trabalhar com o esquema. Se tiver que juntar, faz um único, não tem problema. Bom, tem mais coisas, tá? Que a gente pode tratar aqui, mas vamos com calma, tá bom? O importante aqui é vocês conhecerem, não é vomitar conteúdo, jogar horrores de informação, vocês ficarem perdidos, tá bom? É vocês absorverem mesmo, beleza? Então, acho que isso aqui é uma coisa interessante, tá? Faz muita diferença. Você pode ter, por exemplo, considerando um ambiente maior, vamos dizer que você tem que ter uma rotina de validação de alguma regra para cada departamento, tá? Vamos dizer que você tem que fazer uma rotina que deposita os salários, por exemplo.
e você tem regras diferentes para cada departamento. Você pode criar uma PROC com o mesmo nome, uma procedure, né, que é um procedimento armazenado, com o mesmo nome, só que o esquema vai segregar. Eu sei que esse esquema vai funcionar para o financeiro, esse aqui vai funcionar para o TI, esse aqui para o RH. Então, você vai ter objetos diferentes. O nome é o mesmo, mas o esquema é diferente. Então o endereço do objeto, né, a localização dele é diferente, você não mistura as coisas, tá bom? Então, aí vai depender do seu contexto, mas aqui a gente está explicando que tem como fazer, tá? É uma boa prática fazer uso de esquema, tá bom? Que você vai agrupando melhor as tabelas, você não passa isso por nome, porque o nome tem uma outra função, beleza? Aí começa a entrar em padrões de arquitetura e tudo mais. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção, beleza? Pois não, Marcelo? Boa noite, pessoal. Só tomar um cuidado, porque isso aí que o Jocelino explicou agora é só um exemplo, tá? É possível fazer? Sim, é possível. Mas quando você estiver trabalhando, fazendo uma modelagem de dados em uma empresa que seja séria, você vai precisar trabalhar com um banco de dados corporativo. Ou seja, quando você criar a tabela de funcionário, só existe uma, independente do esquema. Foi o que eu coloquei no chat aí. Então, cada entidade, ela só existe uma vez. Então, você vai separar os esquemas, colocando eles para cada projeto. Então, você vai ter o projeto de RH, ótimo. Então, você vai ter o conjunto de entidades do RH. Você vai ter o projeto de financeiro, beleza? Então, você vai criar um esquema apenas para o financeiro, para poder trabalhar com os objetos referentes a esse módulo. Você vai ter um outro projeto que é referente a vendas. Tudo bem, então você vai criar um outro módulo, um outro esquema e vai trabalhar com as tabelas ali. Só que, quando você tiver tabelas que sejam repetidas, porque funcionário você vai trabalhar com ele no RH e você vai trabalhar no financeiro. Quem é o dono do dado? Quem é que faz o cadastro do dado realmente? É o RH, é o responsável pelo cadastro do funcionário. Ótimo, então a tabela tem que ficar no RH. Então eu vou trabalhar aqui agora com salário. Informação de salário, ela é referente, vou criar uma tabela, porque um funcionário ele precisa ter evoluções e ele vai ter essa estrutura alterada no decorrer da vida, porque você não vai entrar numa empresa e vai ganhar do começo ao fim a mesma coisa. Então você vai ter uma tabela com evolução de salário. Essa tabela de evolução do salário você vai colocar dentro do financeiro, porque é de lá, a fronteira está lá no financeiro. Então, você precisa ter bastante cuidado quando você estiver fazendo a sua modelagem. Os esquemas, eles servem justamente para fazer essa organização. Beleza? Fechou. Agora, como complemento, tá? Existe um banco que é muito conhecido, é um banco de dados chamado AdventureWorks. É um banco de exemplo da Microsoft, mas ele é muito ilustrativo, tá? Ele explica muito bem isso aqui, é bem legal, tá? Vocês podem instalar, depois a gente manda o link. Vou até colocar aqui no chat. Vocês podem instalar no banco, na máquina de vocês, lá no SGBD de vocês, para ir pesquisando, fazendo as consultas. Muitos exemplos na internet utilizam eles com base, tá? Aqui é um print, é uma imagem do modelo, ó. Esse modelo do AdventureWorks, se não me engano, é uma empresa de bicicleta, tá? Eu não lembro agora. É que tem alguns bancos de exemplos, eu não lembro agora qual produto que eles trabalham. Mas, ó, você tem o esquema DBO, que seria o default, né? Então, aqui ele vai ter log, vai ter log, algumas coisas de erro, tá? Aí você vai ter aqui o esquema de RH, então você vai ter departamento, funcionário, aqui os candidatos às vagas de emprego, tá? O histórico, né, dos funcionários pelos departamentos, e assim vai, tá bom? Aí aqui você tem esses grupos, né, coloridos indicando cada um dos esquemas. Então você tem o esquema de vendas, essa parte de compras, a parte de pessoas, aí no caso produção, RH e por aí vai, tá bom? Então, ó, ele pegou um monte de tabelas e criou grupos específicos para você entender mais ou menos como funciona. Se você reparar, conceitualmente falando, eles pegaram um banco de dados enorme e criaram grupos específicos que seriam os departamentos de uma empresa, tá? Então, esse aqui ficou exemplo para vocês, beleza? E sim, o Otto comentou aqui, lá no vídeo que eu pedi para que eu passei, né, para vocês verem sobre como fazer a instalação, o rapaz utiliza esse banco como referência também, tá? Ele também tem o AdventWorks para a parte de BI, tá?
e aí vocês vão conseguir visualizar de uma forma mais ilustrativa como que funciona tudo isso, tá bom? Às vezes, quando você está estudando um negócio e não vê funcionando o exemplo, não tem algo tão fácil, é mais difícil de visualizar. Mas eles elaboraram bancos muito bons para isso, beleza? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção. É legal já começar a entrar nessa perspectiva aí de arquitetura de dados, tá bom? E aqui, a gente não vai entrar no mérito agora, mas o porquê de tantas caixinhas, porquê de tantas tabelas e tudo mais, porquê tantas setinhas indo para lá e para cá, a gente vai falar sobre modelagem, sobre normalização na próxima aula, tá bom? Então, não vamos atropelar, vamos fazendo aos pouquinhos aqui para que vocês possam entender de uma forma mais sustentada o conteúdo que a gente vai passar, beleza? Voltando aqui, aqui no caso, tá? A gente mostrou só para ficar mais claro o entendimento. Mas sobre boa prática de arquitetura, o ideal mesmo é o que o Marcelo falou. O ideal é que a gente tenha uma tabela unificando tudo, e aí você não vai ter o departamento, o funcionário amarrado ao departamento, tá? Você vai ter um histórico, você vai ter aquele funcionário e um histórico dele passando pelos departamentos, porque ele pode sair de um lugar e ir para outro, tá bom? Nesse formato aqui, você está travando o dado, você está travando o funcionário em um departamento na estrutura do sistema. Mas aqui, assim, eu estou fazendo entre aspas, tá? Como se fosse licença poética, para explicar o contexto aqui para ficar mais fácil. Mas, sob a ótica de arquitetura ideal mesmo, você tem uma tabela de pessoa e você tem vários outros controles que vão dar mais flexibilidade para o seu modelo de dados, tá bom? Então, é só para explicar melhor aqui. Não se prendam, tá? Dos aspectos de modelagem, porque aqui só foi um exemplo para ilustrar uma outra coisa, tá bom? Senão vocês vão achar aí que é desse formato que você faz as coisas. Não, vamos por partes, ok? Beleza. Então, aqui a gente já mostrou um comandinho do Union, né? Já mostrou o insert values. Beleza. Aqui eu acho que é interessante. A gente não falou sobre índice, tá? Mas eu vou só explicar o conceito. O índice é como se fosse um sumário de uma tabela. Imagina que você pegue um livro. E aí o assunto tá, sei lá, eu sei que é o capítulo 3. Só que você não sabe se começa na página 30, na página 50. Se você não sabe onde ele tá, você vai ter que varrer o livro. Entendeu? Até você achar o conteúdo. Se você já sabe a página, você vai nessa página. Geralmente, quem faz o apontamento da página é o sumário ou o índice. O índice numa tabela funciona assim. É uma estrutura de dados que vai dizer, olha, essa linha aqui tá nessa região lá dos seus arquivos dos dados. Então, você consegue ir com mais facilidade. Você não precisa varrer a tabela inteira. Você precisa procurar um livro. Um livro, você pega um livro de 1000 páginas, você não tem que folhear ele inteiro procurando o teu assunto. Você vai direto na parte que te interessa. O índice funciona desse jeito, tá bom? Então, eu vou aqui, para mostrar como a gente fez o Create Table, a gente vai fazer um Create Index, tá? Então, Create Index, aí você dá o nome dele, fala qual a tabela e qual a coluna, ou as colunas, se tiver mais de uma. Beleza? O comando Go, tá? Eu não cheguei a falar, é do T-SQL, tá? Peraí, já não existe aqui, né? Eu vou fazer no TI aqui, é verdade, não existe a tabela funcionando. O T-SQL, o TSQL, ele trabalha com o comando Go. O Go é como se fosse uma instrução que faz assim, tá? Manda todos os comandos anteriores para o banco para rodar de uma vez, tá? Ó, olha só que interessante, vou mostrar para vocês. Já estou aqui, acho que eu já vou fazer aqui. Ó, tem uma função que a gente vai falar para vocês que se chama getDate, tá? GetDate. Ela retorna a hora do sistema, tá? Agora, se eu fizer um select getDate com 10, ele vai rodar esse comando 10 vezes. Então, é como se ele fizesse um batch. O que é um batch? É uma série de processamentos em lote. Tá? Ó, vou mostrar aqui no formato de kit. Ó, viu? Ele rodou esse comando 10 vezes. Então, o Go, ele tem essa função, ó, pega todo o bloco de código e manda de uma vez para processar. Tá? Por quê? Porque o SQL foi projetado para trabalhar com bloco, com processamento de dados em lote. Tá? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Quando se mexe com banco de dados, a gente não utiliza aquele conceito que tem em linguagem de programação, que você fica fazendo uma manipulação linha a linha. Você trabalha tudo de uma vez. Por quê? Porque o SQL é uma linguagem declarativa. Você pede o que você quer para o banco e ele se vira internamente como que vai fazer o que você pediu. Tá? E nesse formato, ele tem uma estrutura, uma arquitetura interna em que ele funciona melhor você dizendo o que você quer e ele se vira. Imagine, por exemplo, um trabalho de faculdade. Você
você fez um trabalho, fez lá o trabalho, aí passou para a orientadora. Aí ela falou, mexe nisso. Aí você vai lá, arruma e entrega para ela. Agora mexe naquilo. Aí entrega para ela. Aí ela mexe naquilo. Não seria mais fácil se ela dissesse tudo de uma vez o que tem que ser feito e você arruma de uma vez? É mais ou menos esse conceito. O SQL é muito mais performático por você dizendo tudo o que você quer e ele se vira com a instrução que você passou. Entendeu? Em vez de, agora faz isso. Aí na linha 1 você faz isso, na linha 2 você faz aquilo. Não, com banco de dados não se trabalha com essa ótica. Ele fica muito mais lento, tá? Eu posso falar por experiência própria. Eu já cheguei a fazer uma carga de dados, quando a gente trabalhava com loop, era muito mais caro do que você fazer de uma única vez. Por quê? Porque o SQL, quando você passa tudo o que você quer, ele se vira. Ele tem vários mecanismos internos para fazer o que você pediu. Agora, se você fica fazendo esse controle linha a linha, ele não é performático, ele não roda bem. Ele não foi projetado para isso, tá? Então, cuidado com essas manias de programador, de aplicação web e de back-end, para trabalhar com banco de dados, tá? Uma coisa importante também a se dizer, muita gente quando muito programador acha que banco de dados é só insert, update, delete. Não, não é. É muito mais que isso, tá? Então, para quem está entrando nessa área, a gente está mostrando para vocês que tem muitas coisas a mais. Tem questão de modelagem, tipo de dados. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Beleza? Tá? Mas vamos por partes, vamos aos poucos, tá? Eu tô achando que essa parte prática vai tomar a aula inteira, tá bom? Se tiver que tomar esse período e acabar postergando um pouco mais, não tem problema, tá? Mas acho que essas coisas são tão importantes que muitas vezes vocês não vão ver em muitos lugares na internet. Então, é mais experiência prática mesmo. Mas não tem problema, a gente se organiza e adapta o cronograma se precisar, tá? Aqui no caso, a gente tem aqui, ó, como a gente falou anteriormente, né? A gente fez um exemplo de create, de drop, e aí vou até mostrar para vocês como faz o alter, tá? Vamos dizer que eu queira criar uma coluna e uma tabela. E aí eu já mostro um exemplo de boa prática na parte do insert. Eu acho que fica bem legal. Ó, essa coluna funcionário, ó, ela tem. Eu apertei aqui um atalho para fazer um select de uma vez. Depois eu mostro para vocês como faz isso, tá? Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Beleza. Aí, olha só, eu quero criar uma coluna nova. Então, alter table, ti.funcionário. Aí coloca add, o nome da coluna, sei lá, vamos colocar idade aqui. Então, eu vou colocar VL, idade. Passar o valor. E aí, ó, criei. Aqui eu posso dizer, se a coluna tivesse que ser nula, então eu vou colocar o not null. Not null significa que essa coluna tem que ser preenchida, tá? Tem que ter um valor específico. Se você fizer insert de um valor nulo em uma coluna que não é nula, ele não deixa você inserir, tá? Então, vou fazer até um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui, eu vou dropar a coluna, aproveitar e vou dropar ela, tá? Ó. Vou dropar a coluna, ó. Deixa eu só fazer um select aqui para mostrar para vocês. Select, asterisco, from. Já criei ela. Tá aqui. Beleza, ó. Criou a idade, tá nulo. Beleza. Aí vamos dizer que agora eu quero. Eu posso apagar ou posso só fazer o alter. Aqui acho que vale a pena só fazer o alter da tabela. Aqui no caso, eu quero alterar a coluna, tá? Ela não é mais int. Ela é tiny int. Depois a gente vai explicar para vocês. Eu quero um int menorzinho, tá? Tiny int. E não aceita nulo. O valor tem que ser obrigatório. Então, vou lá e altero. Ó. Alter follow. Isso. Então, ó, olha só, ele está falando. Peraí. Você não pode inserir nulo nessa coluna. Aqui no caso, o que está acontecendo, tá? Ele está falando assim, olha, eu não posso transformar essa coluna em nula porque já existe um valor nulo naquele campo lá. Então, olha só, na hora de você criar, se você tentar obrigar a colocar uma restrição de não nulo em uma coluna existente, uma tabela existente, e essa restrição não puder ser atendida, ele já vai validar isso e vai verificar se é possível, tá? Então, nesse caso, como tem uma coluna já que aceita nulo, eu não posso alterar ela para não nulo, a não ser que eu coloque um default, tá? Ó,
Aí sim, eu poderia fazer uma especificação, poderia fazer um update. Aí tem os processos de migração que a gente pode entrar depois, tá? Mas aí, deixa eu só voltar aqui para vocês, ó. Ela continua aqui, e eu posso fazer um update depois para inserir o valor nela, ó, tá? Ó. Update, ti.funcionário, stat, vl, idade, é igual... Eu vou colocar a informação solta, tá? Aqui, só para vocês entenderem. Tá, ele é de 90, então vai ter 33 anos, tá? Aí coloca where. Aqui só tem uma linha, mas sempre coloca o filtro, tá? Where cd funcionário é igual a 1. Cd funcionário é igual a 1. Uma linha afetada, vou fazer o select. Pronto, a idade está aqui. Beleza? Aí o que acontece? A coluna, vamos dar um help aqui nessa tabela. Alt F1, tá? Ou SP help. Vem aqui, roda o comando, e ele vai falar, ó, a idade é um tiny int. O que é um tiny int? É um int pequenininho, tá? Ele vai aceitar até 255. Depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Nossa, já passaram 40 minutos aqui. Eu vou seguir com a explicação da parte prática, e aí a teoria a gente joga para o próximo encontro, tá bom? Porque assim eu consigo aproveitar e explicar melhor de uma forma mais viva para vocês. Beleza? A gente já explicou o create, já explicou o alter, já deu várias coisas. Olha só que interessante. A gente não consegue fazer um alter index, tá? Aqui você tem que recriar ele, tá bom? Então a gente está fazendo isso, ó. Vamos dizer que eu tenho um índice da tabela ti.funcionário, né? Que agora a gente fez aquela adaptação. E agora eu não quero que seja apenas uma coluna. Quero que sejam duas. Então, dropo e recrio, tá? Aí, quando eu dar um Alt F1 ou um SP Help, ele vai mostrar que o index name tem essas duas colunas aqui. Beleza? Tá? Então, tem só se atentar a isso, beleza? Aí, aqui eu estou criando mais algumas coisinhas, estou criando a tabela de cargo, estou fazendo os inserts nela, departamento, a mesma coisa. Já estou começando a criar um banquinho de dados aqui, tá? No caso, ele está misto, tá bom? Está no DBO aqui. Já fiz insert nela? Não sei. Deixa eu fazer um select aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou selecionando o objeto, ó. Eu estou selecionando o objeto aqui, ó, e apertando alguma coisa que vocês não estão vendo, estou apertando o Ctrl 4, e ele está fazendo e ele está mostrando a saída para mim. O que é isso? A gente chama isso de query snippet, tá? O que é um query snippet? É um atalho que a gente coloca aqui, ó, eu configurei isso aqui, vocês podem configurar para vocês, tá bom? O que eu faço? Quando eu seleciono o Ctrl 3, ele vai fazer um count from as minhas tabelas. No 4, ele vai fazer um top 100 no Ctrl 5 vai fazer um top 1000, tá? Por que eu faço isso? Porque cara, eu tenho muito mais flexibilidade, ó. Apertei aqui, já rodei um select na tabela, entendeu? Eu não preciso ficar escrevendo select, asterisco, não, vou direto no meu atalho e já sai mais rápido, tá bom? Então aqui, ó, eu queria verificar se tinha dado na tabela, ó. Quero ver se tem dado na tabela. Ó, rodei aqui o Ctrl 3 rapidão, ó. Não preciso montar um select, asterisco. Se eu tiver uma query gigante, entendeu? O meu atalho é muito mais performático, a gente ganha muito mais agilidade, tá bom? No caso, os cargos já foram inseridos. Aí no departamento, eu quero verificar, tem dado na tabela? Não. Então, beleza. Então, vamos rodar o insert. Tá? Aqui ele está dando erro. Olha só que interessante. Ah, tá. Aqui, ó, eu acabei criando. Olha só, isso aqui é legal. Eu criei essa tabela de departamento com a coluna de nome como décimo. Décimo eu só aceita inteiro. E eu estou inserindo um texto no inteiro. Que erro que está dando? Ó, eu aperto o Ctrl 3 para assumir aqui esse coisinha aqui, tá? Essa imagem de erro, ó. Ele está falando, ó, error converting data type varchar to numeric. Então ele está falando, olha, eu estou tentando pegar a informação que você me passou, que é esse texto RH, tentando jogar na coluna de departamento. Como o tipo de dado é diferente, eu não estou conseguindo. Quando os tipos de dados eles são parecidos, a gente fala que ele faz uma conversão implícita. Ele faz uma conversão debaixo dos panos. Por exemplo, quando você pega um valor int e joga um tiny int e joga no int, do menor para o maior, ele faz uma conversão implícita. Tá? Agora, quando os tipos de dados são diferentes,
ou o tamanho é incompatível, você tem um texto, uma variável maior e joga numa menor, aí ele estoura e fala, não consigo fazer conversão implícita. Aí estoura esse erro que está aqui na tela, tá bom? Então tem que se atentar aos tipos de dados. A gente vai falar sobre isso em detalhe e tudo mais, tá bom? Mas vamos aos poucos aqui, a gente está só começando, tá bom? E aqui, no caso, eu não estou trabalhando com a tabela de funcionário, né? Mas olha só que interessante. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do select int. Olha só. Imagine, ó, eu não tenho a tabela do funcionário. Eu tenho a tabela nos esquemas. Agora eu vou fazer o seguinte. A partir daquele union que está lá em cima, cadê? A partir desse union, vamos dizer que vamos dizer que eu recebi uma ordem lá, o pessoal, o chefe mandou juntar as tabelas. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um select int. Olha só. A partir de um select, a partir de uma query, né? Ó, isso aqui não deixa de ser um select, tá? Ó, peraí, aqui ele está reclamando por quê? Ah, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui e na sequência eu entro no coisa, tá? Ó, vale a pena, são casos bem legais esses aqui. Nessa coluna, nessa tabela aqui, eu adicionei a coluna de idade, tá? Falando financeiro, eu não tenho a coluna de idade. Se eu for tentar fazer um union, uma estrutura de dados, deixa eu fazer um help aqui nessa tabela. Vou pegar todas as colunas daqui, tá? Jogar aqui. Isso. Aí bota vírgula aqui, tá? E nessa coluna aqui, ó, eu fiz asterisco, eu não tô vendo que tem diferença, tá? Eu vou fazer aqui um outfill, vou mostrar aqui os tipos de dados. Beleza? Vou jogar aqui. Ok. Para eu editar múltiplas linhas, é Alt Shift, tá bom? Repara que aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. E aqui tem 8. Quando você faz um union, isso aqui, as colunas da primeira query tem que bater com as da segunda. Se elas não baterem, vai dar erro. Ó, você consegue fazer o select separado, mas você não consegue fazer ele junto. Ó. Por que isso acontece? Acho que eu consigo mostrar um exemplo no Excel aqui para deixar mais visível, tá? Tem um pessoal falando que está um pouco perdido. Eu vou pedir para vocês verem algumas aulas, tá? Das playlists que a gente recomendou. Como tá começando a ficar mais avançado e a gente tem múltiplas pessoas com níveis diferentes de conhecimento, então é importante ter esse nivelamento por fora. Por isso que a gente até mesmo está reduzindo a velocidade do curso, tá? A gente também vai fazer uma enquete para ter uma noção de como que está o nosso público, tá? Para entender quantas pessoas já têm mais experiência e quantas não têm, tá começando, para a gente conseguir fazer algumas adaptações, tá bom? Depois a gente vai mandar lá no grupo, beleza? Mas eu só vou explicar aqui para vocês para ficar mais visualmente compreensível, tá? E realmente nessa aula aqui não vai dar tempo de explicar a parte teórica. Só que essa parte prática é tão rica que vale a pena dar mais foco nela, tá? Beleza, então olha só. Essa aqui é a consulta da tabela do TI, né? E essa aqui é a consulta da tabela do financeiro. Vocês vão ver que elas são incompatíveis. Por que elas são incompatíveis? Porque o número de colunas não é o mesmo. Ó, repara que o número de colunas não é o mesmo. Se você fizer um select asterisco e tentar juntar, o SQL vai falar: opa, não vou conseguir juntar tudo. Então, aí o que você faz? Ou você, nessa query, cria uma coluna, cria uma expressão para você ter um valor inteiro, ou você adiciona um valor aqui, por exemplo, ou você tira esse cara aqui, para ficar compatível. Ou seja, ou a sua query vai ter 8, nas duas vai ter 8, ou você vai ter que arrancar para que as duas tenham 7. 9 e 8, perdão. Assim, ou você deixa elas com 9 colunas, então, para você ter 9, você vai ter que criar uma aqui, ou você arranca essa e as duas vão ter 8, beleza? Então, aí sim vai funcionar, porque tem que estar compatível. Nesse caso aqui, não vai funcionar. Eu vou fazer o quê? Vou criar uma coluna, vou jogar nulo aqui. Aí ele vai entender que agora sim, vai ser 9 a 9, ele entendeu, tá correto. Outra forma que eu teria para deixar igual seria tirar esse cara daqui, entendeu? Seria fazer tipo um denominador comum, né? Seria pegar todas as colunas que são comuns nela. Beleza? Ó, tá aqui. Agora sim. Só que eu tive que abrir mão
da coluna adicional lá em cima. Então, você precisa garantir quando você vai trabalhar com conjuntos, union e alguns outros operadores, eles têm que estar tudo certinho, tá? Senão, SQL não aceita. Vocês conseguem perceber que ele trabalha com muita lógica de correspondência, tá? Se essa query aqui, as colunas não corresponderem com a query daqui, ele não aceita. Se o insert, se os valores que você determina aqui não corresponder com os daqui, ele também não aceita, tá? Então, já vão se acostumando com isso, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa query que juntou os dois, tá? Eu não quero perder essa informação, então eu vou deixar aqui e aqui eu vou deixar como nulo, tá bom? E aí eu vou fazer um into. Então, olha só, a partir de um select, eu vou criar os dados em uma outra tabela, juntando todo mundo. No caso, eu posso fazer, se a tabela não existe, eu faço select into. Se a tabela já existe, eu faço insert select. Vou mostrar os dois casos para vocês, tá? E aí, vamos lá. Ó, na tabela de funcionário, tá? O DBO lá, o DBO funcionário, ó, ele não existe. Então, eu posso criar a partir da query. Então, vamos lá. Select into funcionário. Aí, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, só para explicar para vocês, tá? Ele vai pegar a saída dessa query, com union, vai pegar isso aqui e vai transformar isso aqui numa tabela, tá? Vamos ver? Bora, vamos ver. Ó, faltou comentar o vídeo aqui. Ó, aqui. 5 linhas afetadas. Vamos dar um select. Ó, olha só, eu não quero ficar escrevendo select int, vou no meu atalho. Tá aqui, viu? Ó, select, asterisco, então, funcionário. Tá aqui. Agora imagine que a tabela já existe. Eu vou truncar ela. Kate, table. Funcionário. Ela já existe. Se eu tentar fazer insert int, ele vai falar que a tabela já existe. Ó, já existe uma tabela chamada funcionário no banco. Beleza. Então agora eu não vou fazer mais insert select int. Eu vou fazer insert select. Insert into funcionário, select e tudo mais. Olha que interessante. Ó. Isso aqui, ó, que eu estou fazendo, deixa eu desligar o IntelliSense, que vocês vão ficar incomodados com essa cobrinha aí que está reclamando do erro. Isso aqui não é boa prática, tá? Isso aqui não é boa prática. Por que não é boa prática? Vamos lá. Ó, a tabela de funcionário tem 9 colunas. A tua query tem 9 colunas. Está funcionando. Legal. Se amanhã eu criar uma coluna nova, vai dar aquele problema de novo. Por quê? Porque a tabela vai ter 10 colunas e o meu mapeamento não vai estar com uma correspondência. Então um alter para criar uma coluna vai dar um erro em uma tabela que está em produção. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, vou mostrar para vocês. O mesmo erro. Vou pegar essa tabela de funcionário e fazer aqui, ó, alter table funcionário. Não, Juscelino, nem precisa fazer o alter table, só troca as colunas de lugar. Pode ser. Você está seguindo a ordem das colunas que foram usadas para criar. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vai dar pau, ó. Por quê? Porque você está tentando incluir o João da Silva numa coluna inteira. Então, assim, você tem que fazer com que corresponda o tipo de dado e a quantidade de colunas, tá? Outra coisa importantíssima, sempre validem. Cuidado com isso daqui, ó. Ó, se você tem uma coluna de cargo, uma coluna de departamento que tem o mesmo valor, mas você inverteu, você vai fazer uma lambança enorme. Ó, vou ajustar isso aqui, ó. Vou ajustar isso aqui para rodar a query. Mas olha só. Você trocou isso daqui. Você jogou o departamento no cargo e o cargo no departamento. Aí, cara, ele vai funcionar, porque ele não está validando a semântica. Ó, funcionou. Só que você fez uma lambança aqui. Você inverteu as duas. Aí daqui a pouco o funcionário vai estar num cargo que é errado e no departamento errado. Você fez uma lambança aqui. Muito cuidado. O que eu faço, tá? Sempre especifique
as colunas do teu search, tá? Sempre diga quais são as colunas. Tá na dúvida? Alt F1 ou SP Help. Pega todas as colunas, bota vírgula, bonitinho, todas elas, tá? E aí, valida se essa corresponde com essa, entendeu? Ó, nesse caso, essa aqui, ó, essa aqui tá trocada, ó, sexo, cargo, departamento. Aqui tá sexo, departamento, cargo. Aqui tá errado. Então, eu vou lá e corrijo. Se vocês confundirem, vocês vão fazer uma lambança e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar debaixo dos panos, ninguém vai ver nada. Só vai descobrir depois que começar a pipocar problemas graves, entendeu? Então, atenção, tá? Trabalhar com banco de dados requer atenção. Mas ele é simples. Ele trabalha de forma elementar. Você tem que dizer, você tem que ser muito claro no que você quer. Entendeu? E você tem que explicar para ele de forma bonitinha como que você quer que sejam as coisas. Tá bom? Beleza, então. O que mais aqui que a gente... Só um complemento aqui, tá? Nós que trabalhamos com TI, todos nós, é comum a gente xingar a pessoa que fez alguma coisa porque fez errado e a gente descobriu e a gente vai ter dor de cabeça para poder resolver. Então, o objetivo é sempre preste muita atenção, porque xingado você vai ser, mas que seja menos, né? Uhum. Vamos lá, ainda não acabou, tá? Foi bom dedicar uma aula só para a parte prática aqui, porque senão a gente vai avançar mais rápido e aí pode desanimar, né? Vamos lá, então. Próxima parte é um update. Tá? Eu vou fazer primeiro esse update aqui e depois a gente faz o update com o join. Isso aqui é só para exemplificar que funciona, tá bom? Mas eu vou deixar isso aqui mais para baixo. Vamos lá. Aqui no caso, eu estou na tabela de funcionário, beleza. Aqui, tranquilo. Ó, aqui eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar, imagine que o chefe lá ganhou na Mega Sena, tá? Ele tá animado, vai dar 10% de salário, de aumento de salário para todo mundo. O que eu vou fazer, ó? Eu posso utilizar um update all at once, tá bom? Tudo de uma vez. Não tem filtro, tá vendo? Ó? Não tem filtro. Ele vai afetar essa coluna salário para todo mundo. Vamos pegar a coluna de funcionário? Ó, aqui o salário tá aqui. Esses aqui são salários, tá? Só tá ganhando bem. Cadê aqui? Aqui, deixa eu mostrar para vocês verem melhor, tá? Uma outra coisa importante, tá? O SQL, ó, ele aceita ponto e vírgula, mas ele também aceita um código sem ponto e vírgula, tá? Ó, beleza? No material da certificação, eles falam que em edições futuras, tá? Eles vão tornar obrigatório a presença do ponto e vírgula, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Por enquanto tá de boa, mas futuramente eles vão tornar obrigatório. Então, sempre que vocês estiverem escrevendo um código com SQL, já coloque ponto e vírgula para você não ter problema quando você migrar para uma versão e essa versão exigir. Beleza? Então, seu código fica mais portátil. Tanto entre bancos, entre CGBDs diferentes, quanto entre versões do mesmo produto. Beleza? Bora lá. Então, aqui é a tabela de funcionários, tá? Vou até jogar aqui no Excel, ó, para ficar a evidência aqui bonitinho. Aqui. Eu acabei não falando uma coisa importante, tá? Acho que deixa eu fechar esse assunto antes de eu entrar nesse assunto, tá? Cadê? Aqui, ó. Sempre que você vai fazer um comando, faz uma verificação antes, roda o comando e verifica novamente. Não faz às cegas, tá? Porque olha só, a gente inseriu o comando, a gente fez um insert aqui. Imagine, tá? Imagine que eu esqueci que eu rodei. Aí eu vou lá e insiro novamente. Ó, ele aceitou. Mas olha só que interessante. Duplicou. Tá vendo? Então, antes de rodar comando, faça sempre um select antes para você verificar. Cara, eu já rodei isso aqui, não lembro. Não faz de novo. Verifica antes. Beleza? Tá, até uma frase que na internet que o pessoal fala: não confie, verifique, tá? Se você não tem certeza, não parta do seu achismo, não use como fonte as vozes da sua cabeça. Vai lá e olha, beleza?
Pois não, Marcelo? Eu vou atrapalhar só mais uma vez. Não? Conta-se a história, tá, que um AD trabalhando numa equipe de banco, num projeto de banco, ele estava no dia de saída de férias, passagem comprada, tudo pronto para poder ir, e por acaso ele foi lá, apareceu uma demanda e ele foi resolver a demanda. Só que ele esqueceu de colocar a cláusula where e era para fazer uma exclusão. O que aconteceu? Apagou a tabela toda. Ele tentou de todas as formas. Tenta recuperar arquivo de backup, não conseguiu. Tentou pegar uma versão diferente, não conseguiu. Tentou pegar do histórico, não conseguiu. Resumindo, bateu 6 horas da tarde, ele pegou e falou, poxa, minha passagem é para daqui a 15 minutos, eu não posso perder. Fechou a máquina, falou, pessoal, tô indo e na volta eu resolvo. Quando ele voltou, a carta de demissão já estava pronta. Então, muito cuidado, porque quando você vai executar um script, o script ele é imediato. Tá? Obrigado, Ciro. Nada. Para que isso não seja um problema, existem outras técnicas, tá? Você pode criar uma transação, aí você roda seus comandos, verifica se está correto e você vai lá e comita ela. Se você. Só que também tem uma coisa: você não pode deixar ela aberta, porque senão ela vai travar o banco, tá? Mas aí existem outras boas práticas, que é o quê? Apenas uma única pessoa que realmente vai ter acesso à produção para poder fazer isso. Se ele fizer alguma cagada, o problema é dele, ele que responde, então ele tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Dev, júnior, estagiário não pode ter acesso à produção, desenvolvedor não tem acesso à produção, tá? Então, você tem que ter um ambiente de desenvolvimento, você tem que ter um ambiente de homologação para validar se aquilo está correto, e esse é o mais adequado, e um ambiente de produção efetivo. E só vai para a produção o que passou, o que validou no teste no passo anterior, tá bom? Porque senão, mas eu esqueci. Lá na frente pode estourar um problema enorme, tá? Eu posso falar porque eu já pedi para subir um negócio e deu em produção e meu final de semana já era, entendeu? Então, cuidado com isso, beleza? Tá? Mas assim, vocês vão pegando o jeito, vão pegando as boas práticas, tem que ter atenção, tem que entender como que funciona, tem que procurar identificar os melhores processos. A gente não pode fazer as coisas com go horse, tá? Que é fazer na raça ali. Deu problema em produção, faz um jeitinho. Não, não é isso. Se vocês querem um banco funcional, estável, que não fica pipocando o problema, existem uma série de boas práticas que a gente vai trazer aqui no curso. Eu já estou passando algumas para vocês. Ser muito claro, ser específico, não deixar coisa debaixo dos panos, validar várias informações para você garantir que o seu código está bem escrito, está adequado, beleza? Bora lá então, não terminei aqui ainda. Mas acho que vale a pena trazer esses contextos, tá? Beleza, então aqui na tabela de funcionário, eu tenho esses. Deixa eu só. Aqui eu vou ter que fazer um. Eu vou fazer um truncate e vou rodar de novo, tá? Para ganhar tempo aqui, senão eu vou ter que montar uma query que acha duplicidade, remove, e vocês vão boiar aí, e aí não vai dar certo. Eu vou fazer o truncate, tá? Truncate table funcionário, tá bom? Vou rodar um insert aqui. Nesse caso não tem problema. Beleza. Então aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo isso aqui para rodar o select mais rápido, tá bom? Quem tem TDAH não pode ser DBA, não é verdade? Eu não duvido que haja, tá? Alguns DBAs assim, mas os caras vão ter cabelo branco mais cedo, tá? Mas beleza, vamos voltando aqui. Aqui no caso, a gente tem essa tabela de salário e eu vou mostrar o exemplo do update all at once, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar os salários em 10%. Eu vou multiplicar vezes 1,1, tá? Então, poderia ser assim ou poderia ser assim, tá? Mas vamos fazer de forma simplificada aqui, beleza? Ó, eu vou fazer um select antes, eu vou rodar os 3 comandos de uma vez, tá? E vou fazer o select depois para vocês verem funcionando. Ó, tá aí. Você consegue ver na tela? Ó, o que era 5.500 virou 6.050. O que era 5.900, 6.490. Entendeu? Tá? Então aí, olha só. Eu fiz uma verificação antes, rodei meu comando, faço uma verificação depois. Tá? Isso para garantir, ou sem cabelo, é verdade. Isso aqui é para garantir que está funcionando, beleza?
Agora, eu vou mostrar a segunda forma de você fazer o update. Vou repetir esses mesmos comandos, tá? Repara que não tem filtro, tá? Só que agora eu vou fazer com filtro, porque eu quero promover uma pessoa aqui. Teve um funcionário que assistiu todas as aulas, fez todos os exercícios, fez perguntas pertinentes, então vamos dar uma promoção para ele. Tá, aí vamos ver quem é o funcionário que merece aqui o coisa. Vou pegar aqui a Ana, tá? Vamos dizer que a Ana foi bem aqui no curso, tá dando de lavada aqui nos marmanjos aqui do curso, então vamos dar uma promoção para ela. Cadê? Ana, CD funcionário igual a 2. Tá. Agora eu vou utilizar outra sintaxe do comando. Ó, isso aqui também funciona. Vamos ver antes e depois? Vamos. Ó. O salário da Ana, ó, era 6.650, ó. Subiu para 6.655. Tá vendo? Então, você pode utilizar essa sintaxe, que é a mais transparente, né? E essa aqui é a versão mais enxuta. Beleza? Mais igual, menos igual, vezes igual, dividir por igual, todos funcionam com a mesma lógica. Beleza? Tá? Então, mostrando funcionalidades que tem aqui na linguagem. Tá ok? Aí mostrou com filtro, sem filtro. Tem que tomar muito cuidado com esse update de tudo de uma vez, tá? Beleza? Aqui agora a gente vai fazer aqui um caso de uma variável, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, a gente vai aumentar o salário do João em R$1.000. Bom, então, aí você cria um declare, definir uma variável. A variável tem que ser o mesmo tipo de dado da coluna, senão ele vai fazer conversão, tá? E aí, peguei esse valor do aumento e vou jogar aqui. Eu vou fazer um select antes e depois, tá? Fazer um select antes, declarei minha variável, select depois, tá? Vamos ver aqui o salário dele aumentando em R$1.000. Aqui o João, ó, 6.050, 7.050. Beleza? Então, é mais uma forma do que dá para fazer. Como a gente colocou mais comandos aqui, eu vou mandar depois esse script, tá? Para vocês, não se preocupem, tá bom? Beleza. Aqui agora, a gente ainda não falou sobre isso, a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas eu acho que é importante, já que a gente já está aqui, acho que vale a pena indicar. O que é um update com join? Tá? O que é um join? É quando você relaciona uma tabela com outra. Então, eu posso fazer um update na própria tabela, ou a partir de uma tabela eu faço um update em outra tabela, ou um delete, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui nessa tabela? Eu estou fazendo um update, estou aumentando o salário em 10% para todo mundo que tem cargo de desenvolvedor. Mas eu não tenho essa coluna de desenvolvedor na tabela de funcionário. Olha só. Ó, funcionário, eu tenho o código do cargo e do departamento, mas eu não tenho o nome do cargo lá para quem é desenvolvedor. Então, o que eu vou fazer? Da tabela de funcionário, eu vou fazer um join com cargo, então, e aí vai identificar a correspondência. Então, ele vai fazer o quê? Vai cruzar o dado de funcionário com o dado de cargo, e quando eles forem iguais, ele retorna para mim. Olha só. Ó. Aqui, ó. Então, ele fez um join aqui. E essa seleção que eu fiz, o atalho é justamente para isso, tá? Ó, select, asterisco, from, funcionário, e fez o join do cargo. Então, ele está trazendo para mim, ó, que o João é analista de teste, a Ana também é de teste, a Maria e a Joana são desenvolvedoras, e o Leandro é de suporte. Aí eu vou dar um aumento para a galera que é desenvolvedor. O pessoal tá se dedicando lá na programação e tudo mais, tá fazendo um treinamento que nem vocês aqui. Eles merecem um aumento. Só que é só para eles. Só que eu não tenho essa informação na tabela. Então, da tabela de funcionário, eu faço o cruzamento com a tabela de cargo, e aí sim eu faço esse join aqui. Ó, e aí ele atualiza apenas 2. Eu não fiz o select antes, tá? Não tem problema. Mas agora, vocês vão ver, ó, teve um aumento aqui, ó, no salário. Teve um aumento no salário. Beleza? Então, aqui é um update com join. Depois a gente vai explicar melhor como se dá essas correspondências, tá? Mas aqui é só isso. Você tá em uma tabela, a partir dela você consegue fazer uma operação em outra, tá? A partir das correspondências, tá bom? Beleza? O que mais? E aí tem o delete também, que é a mesma lógica, tá bom? Vamos dizer que alguém fez algum problema, alguém deixou ali, errou na contagem, deu um problema nas ações, igual aconteceu com algumas empresas esse ano, e o chefe mandou demitir a galera do financeiro. Beleza, mesma coisa. Aí, como agora, assim, tanto o update como o delete, como são operações que afetam dados, é legal fazer um select antes, como eu mostrei para vocês.
tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Antes de mandar a galera do financeiro embora, eu vou ver quem é que está aqui. Peraí, aqui deu um problema no join. Aqui a coluna está errada, né? Deixa eu só ver qual é o nome da coluna. Peraí. Departamento, tá? Departamento. Outra coisa, tá? Importantíssimo. Na tua modelagem, procura, na medida do possível, tá? Ou quase sempre, deixar os nomes das colunas iguais, tá? Se numa tabela tá departamento e na outra tá débito, isso vai ser um inferno, porque você precisa olhar o código rápido, aí tem que ficar parando para resolver isso aqui, tá? Então, deixa os nomes iguais. Por quê? Porque quando tem uma pessoa que não conhece o modelo, ela vai navegando, só o fato dela ver os joins, ela já vai se ambientando melhor, tá bom? Beleza, então aqui, ó, antes de fazer o delete, eu vou fazer um select. Peraí, aqui tá errado também. NN. Acabando aqui essa aula, tá? Peraí. Vou fazer um select, ó. Ó, vou mandar embora. Peraí. Ah, tá. Aqui eu ainda não corrigi. Tá dando erro aqui porque o departamento ele tá como inteiro, né? Peraí. Deixa eu dar um select aqui, só para ver. Às vezes acontece aqui, tá? Ah, tá vazio. Peraí. Deixa eu só fazer o insert. Ah, é verdade. Eu falei, acabei não arrumando lá. Tá. Aqui, vou dar um drop. Vou recriar a tabela, tá bom? Cargo e o departamento. Cadê o departamento? Aqui também. Vou jogar um varchar 50, tá? Varchar 50. Depois a gente fala sobre no detalhe essas coisas, tá bom? Beleza. Aí no departamento eu vou inserir as coisinhas aqui. É que eu estava explicando para vocês e acabei não vendo lá, tá? Mas, ó, tá aqui, os cargos, beleza? Beleza, então vamos lá para baixo. Agora sim, faz o select, ó. Financeiro, deixa eu fazer aqui, departamento. Beleza, não tem ninguém do financeiro. Deixa eu ver se tem alguém de outro departamento aqui, só para fazer um teste. Tem uma galera aqui de outro departamento. Cadê? Deixa eu pegar o que tem a correspondência aqui. Tá. Só um momentinho, tá? Vamos dizer que a gente queira demitir. Vai, RH, vai. Só para ver funcionando aqui, tá bom? Para não ter que perder tanto tempo aqui que já tá acabando o tempo. Beleza, então quero verificar quem é do RH. Tá? Assim, essas informações aqui não estão batendo, tá bom? Não estão batendo aqui, porque lá era desenvolvedor, tá na RH, tá? Só para exemplificar aqui. Mas, semanticamente, tem que ter uma conexão lógica entre elas, tá? Senão vai ficar totalmente descasado o conteúdo do teu banco. Beleza. Então, aí, eu quero mandar esse pessoal embora, tá? Quero apagar da tabela. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Faça um select antes, que eu vou eliminar o dado, vou perder essa informação. Se eu per... Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, por segurança, posso fazer um backup com um select intio, tá? No caso, eu estou deletando a tabela de funcionário. Então, eu posso fazer um backup assim, como segurança, ó, select asterisco from funcionário, aí coloca intio funcionário backup, ó, tá? Chama de backup, coloca a data do dia, tá? 23/12/07. Fiz um backup de segurança, se der algum problema, eu posso fazer rollback, posso voltar na mão, né? Beleza, então agora eu vou mandar o pessoal do RH embora. Beleza, essa galera que eu quero mandar embora, tá certo o meu filtro? Tá certo as condições? Tá. Beleza, então agora eu troco meu select por delete. Aí, opa, isso aqui é só comentário. Delete. Aí, olha só, no meu delete, eu posso fazer um delete direto da tabela quando não tem join, e quando tem join, eu tenho que dizer qual tabela que eu quero eliminar. Porque eu tenho as correspondências, eu posso eliminar de um lado ou de outro. Eu posso eliminar o departamento RH ou eu posso eliminar o pessoal do departamento RH. Tem que tomar cuidado com isso. Eu quero apagar da tabela de funcionário. Eu vou lá e apago. Apagou. Aí, se eu fizer um select na tabela de funcionário, vamos fazer um select agora, antes e depois do backup, né? Do backup e da tabela original. Aqui eu já fiz o select, né? Já rodei. Beleza. Pera, só para verificar se tinha aqui, tá? Aqui, e aí eu vou pegar meu backup. Beleza, vamos olhar? Beleza, apagou. Tá correto, era o que eu esperava. Fechou, validou. Tá? Se vocês não fizerem isso, se você esqueci esse filtro, se apagou mais do que devia, vai ter que voltar. Então, pede um backup por segurança. No pior das hipóteses, você vai ter mais trabalho.
Mas voltar o dado do backup através do insert select, dependendo do seu volume de dados, é muito melhor, tá? Do que você ter que pedir para o DBA restaurar o backup da tabela, porque o backup é da base inteira, não é de uma tabela ou outra. Você provavelmente vai deixar o sistema indisponível por horas. Imagine a dor de cabeça, porque você não fez a tua obrigação como desenvolvedor de validar o que você estava fazendo, tá? Então, tem uma série de boas práticas que a gente precisa tomar cuidado, beleza? Para conseguir fazer um bom trabalho, ok? Assim, essa aula tomou um pouco mais de tempo do que eu esperava, tá? Mas eu acho que foi um apanhado geral, acho que valeu a pena até trazer algumas dúvidas de vocês, tá bom? A partir da semana que vem, a gente vai trabalhar com 2 semanas, tá? Com 2 aulas na semana. O conteúdo dessa aula, o conteúdo teórico dessa aula vai ficar para a semana que vem, tá bom? Eu vou ajustar o cronograma, tá? Eu vou tentar separar algumas aulas mais totalmente práticas. A gente vai fazer algumas adaptações para vocês conseguirem ver como que funciona essa comunicação entre teoria e prática. E aí, nas aulas práticas, a gente traz esses insights, né? Essas dicas de experiência de vida mesmo, tá? E aí vocês vão pegando ali, além do escopo, né? Do que estava definido como padrão. Beleza? Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês, tá? Um overview de tudo que foi apresentado dos comandos na aula anterior. Na próxima aula a gente vai ver mais teoria, apesar de que algumas coisas vocês já viram aqui, tá? E a gente segue com o curso, beleza? Provavelmente aqui a gente vai. O curso vai se postergar um pouquinho mais. Mas eu acho que vale a pena, tá? A gente fazer um pouquinho mais devagar, fazer uma abordagem mais sustentada, mais pé no chão, e vocês vão conseguindo absorver com mais facilidade, tá? Não vai ficar algo tão assim, que vai pressionar vocês, tá? Então vocês vão aprender com mais tranquilidade, vocês podem interagir mais lá no chat, a gente vai tirando dúvida, fica uma coisa mais tranquila, beleza? Alguma dúvida? Ok, só para fechar aqui, tá? Isso aqui que a gente está fazendo, o treinamento, assim, ele consiste no quê? A gente vai ensinar banco de dados, mas o foco trazer os conceitos de banco para aplicar esses conhecimentos em BI. Então, a gente não vai gastar muito tempo com os conceitos básicos, a gente vai passar por eles e mostrar como eles são aplicados. Então, daqui para frente, as aulas vai continuar o nível de assunto, vai diminuir a frequência semanal, mas a quantidade de conteúdo por aula vai ser o mesmo, só que agora a complexidade vai aumentando, tá? Então, é importante, tá? Para quem ainda está meio perdido, para quem ainda não está ainda se ambientando com essas coisas, fala no grupo qualquer coisa, a gente vai fazer uma enquete para ter uma noção melhor de como é que está essa distribuição da galera, mas corre atrás do material complementar, tá? A gente vai tentando até mesmo separar, verificar se a gente consegue auxiliar de alguma forma, tá? Mas sem perder o principal aqui do treinamento, tá bom? Mas a gente não vai parar, não vai reduzir velocidade, tá? Vai ganhar mais velocidade. Por quê? Porque o nosso foco é mostrar um projeto de BI, que já vai entrar até em engenharia de dados, trabalhar com JSON, coisas mais avançadas. E se vocês não estão pegando o básico aqui, vocês não vão chegar lá minimamente de forma compreensível, vocês não vão entender nada. Eu vou estar falando mandarim para vocês. Então é importante que vocês façam esse dever de casa, tá bom? Porque senão vai dar nó na cabeça de vocês e aí vai perder o objetivo. O curso vai perder, para essas pessoas que estiverem nessa situação, o curso vai perder a finalidade que ele tem, tá bom? Então, vou pedir esse dever de casa aí para vocês, tá? Para se aprofundar nesses conteúdos. Quem está boiando na aula, assiste o material complementar que a gente indicou lá no final. Tem as aulas da Boson, que são muito claras. Tem material em outros lugares também que auxiliam, tá? Aí é com vocês, tá bom? A gente não vai pegar na mão, não vai mostrar, não tem como, tá? Não cabe isso aqui agora. A gente vai continuar avançando e vai ensinar o conceito para mostrar como ele é aplicado. E vai ganhando mais tração, mais velocidade. As aulas vão ficando mais complexas. Então, eu preciso que vocês façam o dever de casa para conseguir acompanhar esse ritmo. Beleza? Então, é isso, tá? Que eu queria falar. Não tinha nenhuma dúvida até o momento. Tudo bem, pessoal? Então, só para fechar, mais alguma dúvida ou não? Tranquilo? Tem alguns comentários? Ok, fechou então. Eu vou terminar aqui a gravação, tá? Esse material, quem tem dificuldade,
assiste a aula novamente, tá? Assiste essas aulas complementares, corre atrás, aproveita agora que entre hoje e segunda-feira tem mais alguns dias, tá bom? E aí a gente continua na próxima aula, já vai ganhando mais velocidade, ok? Muito obrigado e desejo aí um bom final de semana para todo mundo, tá? Até segunda-feira. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.